Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Fraceto e hoje a gente vai falar sobre o cara. Assim como Jesus Cristo é para o cristianismo, assim como Maomé é para o islamismo, Pakal Votan é para todo esse movimento do sincronário. Hoje a gente vai entender um pouquinho melhor quem é essa figura da história, principalmente entender qual é a grande função dele em toda a história cósmica, qual é a grande particularidade que essa figura tão enigmática, tão misteriosa tem para nos informar. Bem, primeiro de tudo eu tenho que sempre pedir isso, eu já expliquei 1 milhão de vezes e eu vou explicar de novo. Se vocês não dão um like, se vocês não compartilham, se vocês não fazem essa mensagem se propagar por todo o cosmos, não tem por que a gente estar fazendo isso. Então vai lá, dá o seu like, se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreve, seja no Instagram, seja no YouTube, tá bom? Bem, Pakal Votan, figura misteriosíssima. Os arqueólogos descobriram já algumas coisas sobre a história dele, mas foi o Dr. José Argüelles que trouxe as verdadeiras chaves sobre essa figura aí tão importante. Então, primeiro de tudo, é importante entender que ele foi um imperador, um rei e um rei guerreiro. Então, ele era aquele de linha de frente, é aquele ser que estava lá governando, mas estava em frente a tudo que ele estava sempre fazendo. E num outro vídeo, onde eu expliquei um pouquinho sobre os maias galácticos, você vê lá que eu explico que os maias galácticos não são os maias que a gente conhece aqui nos livros de história. Eles são seres interdimensionais que vieram aqui imprimir uma informação. E eles tiveram diferentes períodos de acesso ao planeta Terra, e tem um período chave, né, que a gente chama aí de Era Clássica, a Era de Ouro dos Maias, que foi ali por volta de 400 a 800 depois de Cristo. Só para você se situar no tempo e espaço gregoriano aí. É interessante ver que Pakal Votan, ele veio exatamente no meio, no âmago desse período, dessa era clássica, dessa era dourada, que foi o apogeu da civilização maia, justamente advinda aí dos maias galácticos. E Pakal Votan, para quem não sabe, ele é um maia galáctico, não só ele, como toda a corte dele. Então ele é chamado pelo Dr. José Argüelles como uma grande testemunha do tempo, ou seja, ele viajou o tempo e espaço, ele presenciou vários dos acontecimentos que a gente tem na Bíblia, na história da humanidade como um todo. Ele era um viajante interdimensional e ele decidiu vir em determinada civilização, fazer parte aí desse movimento, que é um movimento do quê? De impressão dos códigos sincrônicos do tempo. Tá aí toda essa ferramenta do sincronário, os Qins, o conhecimento das 13 luas, tudo isso veio desses povos interdimensionais, né, que, apesar de a gente falar ancestral, ele é uma tecnologia do futuro. É uma ferramenta futurística que voltou ao passado, foi impresso lá, e nós agora, nesse presente, estamos aos poucos se redescobrindo. Então, Pakal Votan foi essa figura que veio justamente nesse marco clímax aí, trazer toda essa informação. E ele encarnou aqui no dia 23 de março de 603 depois de Cristo. No núcleo aí, né, de 400 a 800, 600 está bem no meio. E ele faleceu em 683 depois de Cristo, ou seja, naquela época onde a expectativa de vida era entre 40 e 50 anos, o cara viveu 80 anos. E ele veio com uma função muito interessante, porque ele veio encerrar o ciclo de profetas. Então a gente teve Buda, a gente teve Cristo, a gente teve Maomé, e ele veio como o último grande profeta do planeta Terra. E ele veio ao mesmo tempo iniciar um ciclo de fim, o ciclo final. Ele veio ser um marco para o fim dos tempos, para o fim do tempo que a gente até então vivia. E ele faz um paralelo, uma ponte direta com outra personalidade que espero que já conheçam bem, que é Valum Votan. E aqui existe uma grande mistificação que eu, como macaco espectral, venho mais uma vez desmistificar. Primeiro, você entender que Pakal Votan e Valum Votan são pessoas diferentes. Valum Votan é, vamos dizer assim, a personalidade, o título, o eu que o Dr. José Argüelles
se descobriu, o eu maia galáctico dele, que ele acabou se descobrindo. E daí, claro, que existe a confusão por causa do nome, porque, vamos dizer assim, o sobrenome é o mesmo, né? Valum Votan, Pakal Votan. E qual que é o link aí? Votan é a linhagem maia galáctica que tem essa função. Possivelmente você pode já ter ouvido por aí, é o quê? Pakal Votan e Valum Votan são o mesmo, só que eles não são. Não é que Valum Votan, o Dr. José Argüelles, é a reencarnação de Pakal Votan. Até porque ele falava de ter contatos com Pakal Votan. Só que ao mesmo tempo, se a gente vai ver numa abrangência multidimensional, sendo que a linhagem, a ancestralidade, são partículas nossas em outro tempo e espaço, é quase como se fosse. Mas ele não é de fato a encarnação em si daquela personalidade. Mas ele é dessa mesma linhagem transmissora de informação. Então, Valum Votan veio encerrar um ciclo que Pakal Votan veio iniciar, que é o ciclo do fim. E não é à toa que existe uma sincronicidade muito linda aí, que não tem como o ser humano fabricar esse tipo de coisa, esse tipo de sincronicidade, que é qual? Dr. José Argüelles, Valum Votan, faleceu no dia 23 de março de 2011. Primeiro, um pouco antes do fim do 13º Bactum, da profecia maia se concluir, que era o ano de 2012, que ele tanto propagou. Segundo, no mesmo dia de nascimento de Pakal Votan, porque Pakal Votan nasceu dia 23 de março, Valum Votan faleceu no dia 23 de março. E existe um outro marco muito sincrônico, fantástico aí. Do dia do falecimento de Pakal Votan até o dia do falecimento de Valum Votan, existe uma diferença de 1328 dias. Olha aí, estampado na nossa cara, a frequência 1328, que para quem não sabe é a frequência da ordem cíclica, e para quem não sabe é a frequência do tempo natural presente aqui na nossa terceira dimensão. 13 luas de 28 dias. Já são duas sincronicidades aí muito fortes. O mesmo dia de nascimento e falecimento dos dois profetas, né? Que Valum Votan também é um grande profeta. E da morte de um para a morte do outro. Ou seja, para o falecimento daquele que iniciou o ciclo, para o falecimento daquele que veio encerrar o ciclo, a gente tem justamente uma representação da frequência 1328. Então, a gente vê que Pakal Votan ele tem uma importância histórica cósmica fundamental. Ele é justamente aquele que veio trazer toda essa informação que nós, eu e você, nós estamos utilizando hoje para mudar a nossa frequência. Então ele, como testemunha do tempo, a gente pode pensar que ele está nesse aqui agora, acompanhando todo o processo que a gente está passando planetário e vendo os códigos que ele ajudou a imprimir aqui na Terra sendo utilizados para nós, seres humanos, mudar a nossa consciência e mudar o estado vibracional do planeta Terra. E a título de curiosidade também, para você entender um pouquinho melhor a função de Pakal Votan, o Kim dele era justamente Sol Galáctico Amarelo. E o nome dele quer dizer justamente disco ou escudo solar. Então ele veio realmente iluminar, ele veio realmente trazer claridade, veio trazer iluminação para a consciência humana. Eu espero que tenha ficado claro agora quem é de fato Pakal Votan e a importância dele em todo esse contexto. A qualquer momento que você estiver estudando os estudos dos códigos sincrônicos, a gente tem que lembrar de ter essa gratidão a esse mestre, né? A esse profeta, a esse ser que veio realmente ancorar toda essa simbologia, todos esses códigos, toda essa informação para iluminar. Olha só, oitavada do Sol, oitavada da expansão da consciência, da iluminação humana. E a gente está vendo aos poucos os espíritos, as almas que estão aqui, utilizando essa ferramenta para mudar o mindset, mudar a frequência do coração e principalmente da mente que está tão contaminada com o 1260, que está de fato ainda controlando a maioria do planeta Terra. Então é isso, espero que tenha ficado claro a diferença de Pakal Votan, Valum Votan, os fatos aí sincrônicos, que tem muito mais coisa, tá, gente? Aqui é o que cabe de eu falar dentro de uma mídia social que você vai parar para me ouvir um pouquinho aí, 5, 10, 15 minutos do seu dia. Mas os mistérios, a profundidade dessa figura histórica, ela vai muito além. Aqui era só para exemplificar e trazer para você um pouquinho mais de claridade também, porque às vezes a gente escuta falar Pakal Votan,
né? Valum Votan, às vezes confunde um com o outro, isso é perfeitamente normal, tá bom? Então, gratidão, lembra de compartilhar, manda essa informação para quem você acha que precisa. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!